quando adora. Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. Crente quando adora. Paz, Senhor, a todos os nossos irmãos que já estão videologados conosco. Estamos, no ar, estamos ao vivo em mais uma programação. Estamos aqui, situados na Avenida Farrapo 312. Nós somos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. O nosso superintendente de ensino é o pastor James Schmidt Vieira. Aleluia. E está aqui comigo hoje nessa oportunidade, irmão Israel Acosta. Paz do Senhor, irmão Israel Acosta. Paz do Senhor, irmão Marcos Leonardo. Paz do Senhor a todos os adolescentes que estão nos assistindo. Aleluia. Glória a Deus. Coisa boa, irmão Israel, nós estamos, na presença de Deus, estarmos Aleluia. ouvindo aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Aprendendo da palavra. Glória a Deus. E já de imediato, irmão Israel, eu gostaria de pedir para o irmão, quem sabe, pedir para o pessoal fazer uma atividade que eu creio que vai ser muito importante, para a divulgação dessa Aleluia. programação. Glória a Deus. Meus irmãos, por favor, deem o seu like, compartilhem essa programação para que ela chegue a outras pessoas. Para que não só você seja abençoado, irmão Marcos, mas também os seus conhecidos. Aleluia. Compartilhe nos seus status o link, mande o link particularmente para os seus contatos. Glória a Deus, ajude na obra de Deus. Glória a Deus, irmão Israel, porque a gente vê como esse impacto da divulgação, do gostei ali embaixo do vídeo, como ele faz uma diferença na hora do vídeo ser publicado, na hora do vídeo ser anunciado, porque atinge mais pessoas, Então, meus irmãos, já de imediato, sem perdermos muito tempo, porque o tempo corre, literalmente, irmão Davi Guerra, que está ali na técnica, o tempo corre. E nós vamos estar agora dando início ao tema, Vamos estar falando do tema que nós estaremos tratando nessa oportunidade. Glória Irmão a Deus. Israel, antes de nós falarmos sobre o tema, eu gostaria de explicar esse novo, não vou dizer que é um projeto, mas esse novo modelo de lives que nós vamos ter, de programações que nós vamos ter da Central. Não sei por quanto tempo, e de quanto tempo nós vamos ter, mas hoje nós estamos iniciando aquilo que eles chamam de programa missionário, Um programa realizado Glória a pela Deus. Central de Adolescentes falando sobre a obra missionária, falando sobre missões. E nós estamos dando início a esse trabalho hoje. Glórias a Deus. Aleluia. Mas quem sabe, na próxima programação pode ser que seja você, Talvez eu e o Israel não Glória a vamos estar aqui, Deus. mas pode ser você, pode ser o irmão Davi Guerra. Não sabemos quem vai estar presente, mas uma coisa é certa, irmão Israel, Deus está preparando alguém para esse trabalho. Glórias a Deus. Deus está colocando chamas, A gente vê pelos cultos missionários, a gente vê pelos congressos de missões, a gente vê pelas divulgações, sobre tudo que está acontecendo no mundo, durante essa crise. A gente vê como Deus tem reacendido essa chamada missionária. Parece que no mundo físico as fronteiras fecharam, mas no mundo espiritual as fronteiras se abriram, irmão Israel. Glória a Deus. Glórias a Deus. Um chamado que a gente não entende de onde veio, assim como a Bíblia diz, Jesus disse que o Espírito Santo, ele é como o vento. Ninguém sabe de onde ele veio, também ninguém sabe para onde ele vai. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então,
vamos estar nessa oportunidade dando início a esse trabalho. E eu gostaria de perguntar para o irmão como é que o irmão se sente, né, fazendo parte desse projeto. Aleluia, muito honrado. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de, juntamente com o irmão, estar dando início a esse projeto. Glória a Deus. Aleluia. Inclusive, o irmão disse, né, um programa sobre missões. E você, adolescente, em estar compartilhando esta programação, você vai estar fazendo missões, de certa forma, porque você vai estar espalhando um pouco da palavra de Deus. Aleluia. Glórias, vai estar sendo um missionário virtual, né? Como a gente chama. Virtual. Glórias ao nome de Jesus. Então, irmão Israel, como esse tema vai ser subdividido, né? Vai ser dividido, né? Com a temática missões, mas todas as programações vão ter temáticas diferentes, né? Como assim? Hoje o assunto que nós iremos tratar é como seria se nós fôssemos enviados, ou como seria se nós fôssemos missionários. Aleluia. O irmão Israel nem eu ainda fomos enviados. Tenho certeza que, quem sabe, muitos que vocês que são jovens ainda não foram enviados, mas nós podemos especular, nós podemos imaginar como é que seria e, quem sabe, ver como é que nós agiríamos em determinada situação, como é que seria. Tanto até para nós não criarmos uma ilusão, né? Exatamente. Para quando nós, quem sabe, Deus nos escolher para nos enviar, nós não levarmos aquele choque, né? De, mas eu não pensava que seria assim, que seria tão difícil, quem sabe, né? Sim, e é exatamente isso que nós devemos tratar, né? Porque muitas das vezes a gente fala sobre obra missionária e não vamos também exagerar muito. Realmente, às vezes a gente tem aquela ilusão, né, de que a obra missionária é só vitória, só bênção, mas a gente também entende que também tem dificuldade, também tem suas batalhas, mas a gente não consegue entender o grau de dificuldade que são, né, essas batalhas, esses conflitos. Muitas das vezes no Israel, aqui, né, aqui no conforto que nós estamos aqui na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, a gente diz que luta é quando está um pouco mais quente, né, quando a gente não tem ar-condicionado, né, irmão Davi? Luta é quando a gente não quer a gente não come aquela comida que a gente gostaria de comer, né? Tô lutando. Por quê? Aconteceu uma coisinha assim, mas não é uma coisa que realmente é um problema. Agora nós vamos tratar, irmão Israel, de assuntos que realmente são problemas, né? Onde os recursos se acabam, onde a gente tem poucas possibilidades de como se manter durante um período, né? Ao ponto da gente passar fome, passar sede. O próprio apóstolo Paulo escreve, né? Eu passei sede, fome, nudez, vigílias, né? Muitas das vezes fui açoitado, fui preso, fui castigado. Muitas das vezes. Não foi uma vez, foi muitas das vezes. Aleluia. Aleluia. E nós vamos estar dando início, né? Estamos dando início e abordando. Mas, já de imediato, irmão Israel, se o irmão puder abrir em Isaías, capítulo 6, Aleluia. e versículo 8, que vai estar sendo o texto base da nossa programação. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Oh, glória a Deus. Você pode acompanhar em casa também, pegue sua Bíblia. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Irmão, pode ler. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, a chamada do profeta Isaías, né, relacionado àquilo que Deus tinha para a vida dele. E agora eu percebo, irmão Israel, que junto com este tema que nós estamos tratando, o profeta Isaías, ele diz: Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Né? O profeta Isaías estava localizado em algum lugar, ele estava ali. Agora, ele no sentimento, né, aquela chama que ardia no coração dele, irmão Israel, ele não só queria somente estar ali, ele não queria somente estar na igreja, ele não queria somente estar num aglomerado de pessoas cristãs, não. Ele diz mais: Senhor, envia-me a mim. Por que que ele diz envia-me a mim? Porque ele sabe que tem pessoas que ainda não foram atingidas por aquilo que ele já foi atingido. Que quem sabe que ainda não receberam a mesma revelação. Mas agora, irmão Israel, esse envia-me a mim, ele está muito mais relacionado não somente àqueles que, quem sabe, estão muito longe, mas também, quem sabe, aqueles que estão muito mais perto do que a gente imagina. Muitas das vezes o nosso irmão, ou quem sabe o nosso colega de trabalho, de escola, ele não tem a mesma revelação que nós. E cabe a nós, irmão Israel, porque se eu fui atingido, se eu receber a revelação, eu tenho que transmitir essa revelação. Aleluia.
Eu preciso ter esse sentimento, irmão Israel, de transmitir a mesma revelação. Quem sabe não vai ser na mesma situação que Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Não é com todos que Deus se encontra da mesma maneira. Mas a gente pode se esforçar, pelo menos, para, quem sabe, transmitir aquilo que Deus nos entregou. A Bíblia Sagrada diz, irmão Israel, de graça recebeste, graça dai. Se vocês receberam a revelação do que é o Evangelho, o mínimo que vocês precisam fazer de ter recebido essa tão grande oportunidade de graça é também dar de graça. Glória a Deus. É incrível, né? Porque até mesmo através do nosso testemunho, nós conseguimos atingir outras pessoas. Aleluia. Porque quantas vezes, né, nós ouvimos testemunhos de irmãos que estavam no trabalho e os seus colegas de trabalho vinham e perguntavam: o que tu tem de diferente? Aleluia. O que é isso? Tu tem algo de diferente? Tu não... Tem algo em ti que é diferente. E isso era o testemunho que os nossos irmãos davam. Aleluia. Influenciando outras pessoas. Glórias a Deus. E a gente vê como esse testemunho percorre gerações, né, Israel? Percorre gerações. Porque, claro, esse testemunho, o que é esse testemunho em si, não uma revelação que a pessoa recebeu, né? É uma revelação que essa pessoa está transmitindo àqueles que ouvem. Agora, irmão Israel, vamos ser francos. Uma vez, irmão auxiliar Christian Crisóstomo, né, que é um dos professores da Central, me comentou isso, irmão Davi. A gente sabe exatamente quando alguém fala o de verdade ou quando a pessoa não fala. É nítido. Tu consegue perceber. Quando a pessoa, ela fala e tu sente sinceridade na fala dela. Tu sente que ela já teve experiência com aquilo que ela fala. E por que muitas das vezes, né, a Bíblia Sagrada diz lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, que Pedro prega e uma multidão de almas se convertem. Mas por que elas se convertem, irmão Israel? As pessoas sentiam verdade na pregação de Pedro. As pessoas sentiam que Pedro tinha recebido uma revelação. Que Pedro tinha recebido algo que não tinha sido dessa terra. Tinha sido algo do céu. Ele tinha autoridade para falar. Exatamente. Exatamente. E eu creio que o primeiro ponto, irmão Israel, para a gente, enfim, decidirmos se nós estamos aptos para ser enviados ou não, qual é o sentimento do nosso coração. Por que nós fazemos e por que nós queremos aquilo que nós falamos pela boca, né? Se nós estamos dispostos a sofrer as consequências, né? Sim. Porque você pode ter certeza, no momento que Deus te envia, Ele está te capacitando e você tem que buscar capacitação ainda mais, porque o inimigo vai se levantar contra você. Vai ter lutas. Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Oh. Glória a Deus. Aleluia. Exatamente isso, irmão Israel. Exatamente isso. Porque esse é justamente o ponto. Nós estamos dispostos. Né? Nós estamos dispostos. Porque assim como Jesus disse que nós teríamos tribulações, Ele também disse: tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Porque Ele venceu o mundo. Agora, se o irmão puder ler em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Reis 4. Não, melhor, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19 e versículo 20. Vamos estar dando Aqui. início. 19, 20. 19 e 20. Então, Até o 21, 20 e 21. então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? 21. Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, e então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos, irmão Israel, o caso de um homem, né? O caso de um homem que estava disposto a servir a Deus. O caso de um homem que estava disposto a ouvir a voz de Deus.
Agora percebe, meu Israel, que... Olha o que diz aí no versículo 20. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa eu só beijar meu pai e minha mãe, e então eu vou te seguir. E Elias respondeu e disse: olha, vai e volta, porque tu já sabes o que eu fiz contigo. Tu já sabes as experiências que tu teve comigo. Aleluia. Tu já recebeu aquilo que eu queria ter entregado para ti. Então vai e volta. Revelação. Tu já tem a revelação. Agora tu precisa transmitir essa revelação. Mas Elias queria ver se Eliseu realmente estava disposto a transmitir aquela revelação. E muitas das vezes nós precisamos nos questionar e nos perguntar, muitas das vezes, meu Israel, se nós estamos dispostos a transmitir essa mesma revelação. Porque é muito mais do que eu me autodeclarar, ou quem sabe eu mostrar que eu sou crente. É eu pregar a palavra de Deus. É eu realmente ter um posicionamento firme sobre determinado assunto. Evangelho significa boas novas, né? Boas notícias. Eu levar a semente do reino. Então, com certeza, é muito bom nós termos um posicionamento ético, né? Nós nos comportarmos como crentes, nós não fazemos o que o mundo faz, mas nós precisamos também ir contra aquilo que o mundo faz também. Pedro, ele era assim, irmão, um Israel. Pedro, ele não conseguia somente se conter nele mesmo, ele era expansivo, ele era explosivo. O que acontecia? Quando Pedro via algo errado, ele ia e falava. E era assim que Jesus usava Pedro e que Deus usava Pedro também. Aleluia. Mas aqui nós vemos um caso, em Israel, de alguém que precisava, que Deus estava analisando e vendo o que realmente estava no coração dele. Será que ele realmente queria servir a Elias depois da revelação que ele recebeu? Será que ele estava disposto a ser enviado depois daquilo que ele absorveu da palavra de Deus? Agora, no versículo 21, voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e os deu ao povo e comeram. Ou seja, ele fez um churrasco, né? Em outras palavras, ele fez um churrasco, né? E aí, fez um churrasco, e aí disse, aí a Bíblia diz assim, ó, então se... levantou e seguiu a Elias. Na versão do meu corrigida, né? A minha atualizada diz assim, então se dispôs e seguiu a Elias, e não foi assistente, e não foi secretário, e o servia. Aleluia. Glórias a Deus. Um secretário, ele faz pergunta, né? Um secretário, ele pergunta assim, ó, o que o senhor acha disso? Acho que o senhor pode mudar nisso. Agora um servo não serve, ele obedece. Aleluia. Então Eliseu estava disposto a ser enviado, não para ser um assistente, não para ser um cooperador, mas para ser servo. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, já de início, né, vamos agora contextualizar, né, trazendo para a nossa realidade. Imagina que o irmão vai ser enviado, né? O irmão vai ter que ser enviado lá para um determinado país, para uma determinada região. E o irmão precisa se dispor a largar a sua família, largar as suas coisas, quem sabe um emprego. E eu quero perguntar para o senhor, né, irmão Israel, como é que estaria o seu coração, como é que estaria o seu sentimento em relação a isso? Aleluia. Já trazendo aqui para a prática, né? Como é que seria? Amém. Se eu tivesse a revelação... Vamos supor que Deus tenha falado com o irmão. Aí já com a revelação da vontade de Deus, amém. O irmão iria? Ele sabe o melhor para todos nós. Glórias a Deus. Você iria? E, irmão Marcos, é importante nós termos a revelação. Porque tem pessoas que aquele sentimento surge nelas, mas não é revelação. A pessoa, ela é só um sentimento. Ela não tem nenhuma confirmação. E aí muitas vezes se torna complicado para a pessoa. Aleluia. Porque muitas das vezes esse sentimento que essa pessoa está sentindo, nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 13, olha só que coisa tremenda. Aleluia. Se você, quem sabe, está analisando sua chamada missionária, eu creio que isso aqui é um bom parâmetro, irmão Israel. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente mal. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Tudo sofre, de tudo crê, de tudo espera, tudo suporta. E no início do versículo 8, o amor jamais acaba. Então é esse sentimento que tem que estar no nosso coração. Um sentimento que tudo sofre, um sentimento que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta.
daí seria o parâmetro, né? Exatamente. Porque muitas das vezes esse sentimento que o irmão Israel disse, né, que vem no nosso coração, vamos por estamos no culto de missões, e a gente já se imagina lá, né, pecando, falando, né, vendo milagres, vendo coisas extraordinárias, mas quando vem aquele sentimento, tu também analisa assim, mais eu vou passar fome, mais eu vou precisar de, não vou ter roupa para me vestir. Mas a Bíblia está dizendo que o amor ele tudo sofre. A Bíblia está dizendo que o amor ele tudo crê. O amor ele é paciente, o amor ele é benigno. Aleluia. O amor ele não se preocupa, o amor ele não tem ressentimento e não se exaspera. Aleluia. Então é esse sentimento que tem que estar no nosso coração, irmão Israel. A gente pode citar vários e vários exemplos na Bíblia. Vamos para Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Aleluia. A gente vê outro caso de outro nosso irmão que também passou por esse processo. Atos 8, versículo 26. Aleluia. 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Na minha versão, aí complementa e diz assim, ó, ele se levantou e foi. Aleluia. Aleluia. Irmãos, aqui a gente vê outro caso, o caso de Filipe. Filipe, irmão Israel, estava pregando em Samaria. Deus estava dando crescimento à igreja de Samaria, né? Filipe estava sendo usado por Deus, estava usando a palavra de Deus para converter aquelas almas em Samaria. Mas chega um momento, irmão Israel, que Deus disse assim, ó, eu quero ver o que está no teu coração, Filipe. Se dispõe e vai para o deserto, né? Sai das multidões, sai do holofote. Aleluia. E vai para o lugar que eu vou te mandar. Se não me engano, acho que Deus nem especifica o lugar, né? Aleluia. E, irmão Marcos, muitas vezes isso acontece e a pessoa, quando ela tem um sentimento dela mesma, ela quer escolher o lugar para onde ela quer ir. Que coisa tremenda, irmão Israel. Exatamente. Aleluia. Já uma revelação de Deus, ela vai para onde Deus manda ela ir. É totalmente diferente. Ela não se preocupa em selecionar o lugar, né? Uma vez o pastor Resplandece no culto de missões, ele disse isso aqui, ó, irmão Israel. Irmãos que estão assistindo, prestem atenção. Aleluia. Às vezes a gente pensa que o melhor lugar pra gente ir é o lugar que a gente escolhe, mas está errado. O melhor lugar pra gente ir é aquele lugar que Deus escolhe. Glória a Deus. Esse é o melhor lugar. Porque Ele sabe melhor para nós. Porque Ele sabe melhor. E a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável Perfeita. e ela é perfeita. Aleluia. Agora veja, Deus nos envia para aquele lugar que, quem sabe, aos nossos olhos não era muito aparente. Nos olhos de Filipe, quem sabe, não ficou muito legal, imagina. É como se Deus falasse assim, irmão Davi Guerra. Filipe pregando na sede internacional de Porto Alegre. Agora se dispõe, vai para a vila. Imagina, porque a gente sempre pensa assim, né? Particularmente com quem eu converso, eu sempre percebo isso. Se eu estou num nível, então daqui é só para cima, né? A gente nunca imagina que a gente vai retroceder. Por exemplo, se eu já estou há 3 anos na igreja, a minha tendência é subir nos cargos ministeriais. Então a gente nunca pensa de diácono, eu vou para auxiliar, ou de presbítero para diácono. A gente sempre pensa que a gente vai avante. Agora imagina como é que estava a cabeça de Filipe. Filipe pregando na sede internacional de Porto Alegre. Aí Deus fala com Filipe e diz assim, ó, Filipe, sai da multidão, sai do aglomerado de pessoas e vai para um lugar deserto, um lugar que eu vou te enviar. Aleluia. Agora, olha que tremendo que a Bíblia diz no versículo 35. Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Aleluia. O que a Bíblia está nos falando? Que na mesma intensidade que Filipe pregou em Samaria, Filipe também prega lá no deserto. Aleluia. É a mesma intensidade, Filipe não mudou o jeito dele pregar. Filipe não mudou o jeito dele anunciar Jesus, é o mesmo jeito. Porque em Deus não existe acepção de pessoas. Aleluia. Ou seja, para Deus vale tanto ele estar pregando em Samaria, como também ele pregar para uma alma só. E era um eunuco. Glória a Deus. E, irmão Marcos, é tão lindo quando nós vemos, quando a pessoa ela tem a disposição. Mas também é muito triste quando nós vemos que a pessoa ela fica lutando com aquilo. Porque não era o que ela esperava. Aleluia. Nós vemos isso no exemplo de Jonas. Eu pensei a mesma coisa. Aleluia. Deus disse, ó, vai para Nínive, mas Jonas ficou lutando, Jonas até tentou fugir. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jonas estava pensando, não, Deus vai me enviar para um lugar mais tranquilo, né? Ah, mas
Deus me enviou para o pior lugar. Agora imagina, irmãos, nós, né? Imagina Deus falar assim, vai para o pior lugar que existe lá, onde não tem nenhum crente, tu vai ter que abrir igreja, né? Tu vai estar sozinho, vai ser só tu e o Espírito de Deus. Né? Tu não vai ter ninguém para te auxiliar, não existe nenhum pastor que vai te receber. Nem vão te receber no aeroporto. E imagina como é... E se a gente não tem essa revelação, Israel, do que a Bíblia Sagrada diz sobre o amor, que ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, a gente vai desistir, a gente vai retroceder. Quem sabe é difícil nós desanimarmos, né? A gente pode desanimar. O sentimento de tristeza é normal. Agora o sentimento de desistir não pode ser normal. Né? A gente tem que ser perseverante. Aleluia. Aleluia. E essa que é a importância de nós estarmos capacitados por Deus. Aleluia. Exatamente. De nós irmos preparados, né? Graças a Deus que o nosso ministério, ele tem toda a preparação para os missionários. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, você, né, que tem a revelação, prepare-se. Aleluia. Glórias a Deus. E é exatamente esse o ponto, né? Muitas das vezes a gente vê que as pessoas elas têm uma chamada de Deus, uma chamada missionária, mas elas não se preparam para Israel. Né? Lógico que a gente entende que Deus ele nos prepara muito mais do que a gente procurar se preparar, né? Por exemplo, muitos dos irmãos que são enviados, eles comentam que antes de eles serem enviados, né? A gente percebe não somente que eles comentam, mas a gente vê na vida deles, que eles já tinham hábitos, irmãos, Israel, que eram fora do comum. Por exemplo, quantos irmãos que às vezes ficam a vigília da meia-noite às 6, aí 9 horas tu tem que ir lá para a congregação, ficar o dia todo em consagração, aí de noite já tem que voltar para outro culto, para outra sede. Ou o que será? O que é isso não disposição? Agora pensa, se ele está sendo fiel aqui, imagina o que ele vai fazer lá. Aleluia. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se a gente não se dedicar no trabalho que nós estamos fazendo agora, por exemplo, se nós não levarmos a sério esta programação, como nós iremos levar a sério outras coisas, né? Se nós não formos fiéis naquilo que Deus tem nos entregado, como a gente espera receber coisas maiores de Deus? E que coisa mais maravilhosa do que ganhar almas para o reino de Deus, né? Exatamente. Exatamente. Agora, esse alcance de almas, ele pode ser muito além do que a gente imagina, né? Não precisa ser necessariamente uma viagem missionária, mas eles podem estar ali do nosso lado a oportunidade. Temos o exemplo da serva de Naamã, irmão Marcos. Aleluia. Ela não precisou ir muito longe. A menina, né? A menina, aleluia. Ali no lugar onde ela estava, ela de certa forma foi um ato de missão. Aleluia. Exatamente. A coisa tremenda. E é interessante que aquela menina ela não estava em circunstâncias boas, né? A menina tinha sido raptada, tinha sido sequestrada. Mas lá, perto daquele que tinha sequestrado ela, o seu sequestrador, ela diz, eu vou aproveitar a oportunidade. E eu vou pregar a palavra de Deus. Eu posso estar na pior circunstância, irmão Israel. Eu posso estar assim, ó, abalada, destruída, mas eu quero pregar a palavra de Deus. Aleluia. Filipe sai da casa dele, está sem casa, Filipe vai pela... Olha o que a Bíblia diz, é extraordinário, ó. Filipe, capítulo 8, versículo... Aqui, olha o que a Bíblia fala sobre o que Filipe fez. Capítulo 8, e versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, que é alto oficial do Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que estavas lendo? Compreendes o que vens lendo? Mas olha que coisa, a Bíblia diz assim, ó, que tinha um carro andando e Deus manda Filipe correr atrás do carro. A obediência ao Espírito, né? Que coisa extraordinária. Sensibilidade. Aleluia. Imagina, né? Muita gente ia pensar assim, não, Filipe endoideceu, ficou louco. Não tá bem. O que tá acontecendo? Imagina, irmão, tu correr atrás de um carro. E ainda chegar conversando com a pessoa, né? Pois é. Não, a Bíblia diz que não somente ele corre atrás, ele diz que acompanha e o que tu tá lendo aí? Aleluia. Glórias a Deus. Então, a gente vê aqui a disposição que estava no coração daquele homem, né? Que estava no coração daquele homem. Glórias a Deus.
Agora, vamos ir para agora uma outra parte. Eu vi que o tempo correu, mas vamos ir agora para uma outra parte, né? Vamos já imaginar que nós já estamos um tempo na obra de Deus. Nós já estamos um tempo ali, né, realizando trabalho na obra missionária. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 9. Primeira Coríntios capítulo 9. Vamos ler bastantes versículos. Glória a Deus. Glórias a Deus. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9. Olha Se o irmão puder ler para nós, aí. Versículo. capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Não, vamos fazer assim, então o irmão pode ler até o versículo 12 e eu leio os outros 12. Amém. Bem, para não ficar tão pesado nem para um nem para o outro. Aleluia. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do seu gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e ser paciente. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito de que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Se eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, irmão Israel, se eu não pregar o Evangelho. Aleluia. Agora vamos para o pronto, irmão Israel. Eu sei que essa passagem, porque por muito tempo eu não consegui entender ela, eu sei que ela é bem complexa, ela é bem complicadinha de entender. Então vamos por pontos, né? A gente vai versículo por versículo. Aleluia. Ali até onde o irmão Israel leu, e onde eu também fui, né, até o versículo 16, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele começa escrevendo a carta, né, melhor, escrevendo o capítulo, e ele, irmão Davi, parece que ele começa num tom de murmuração, né? Porque ele começa dizendo: olha, eu não sou porventura livre, eu não sou apóstolo, eu não vi Jesus, nosso Senhor, né? Aí no 4 ele diz assim: eu não tenho direito de comer e beber. Vemos que ele escreve como se estivesse discutindo com alguém, né? Exatamente. Mas ele está só relatando as suas necessidades. Agora, eu acho interessante que diz assim, ó, no 5, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro, né? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Olha que o apóstolo Paulo, ele não estava requerendo algo que era
era algo além do que ele poderia receber, era um direito, era algo fundamental, era uma necessidade. É que nem uma vez eu comentei, nós não temos o direito de beber água, temos o direito, né? Porque senão a gente vai morrer. Mas a partir do momento que alguém corta esse nosso direito, a gente não vai se sentir um pouco conflitado. E era o que o apóstolo Paulo estava sentindo. É como se estivessem tirando aquilo que ele merecia, sabe? Merecimento. Glórias a Deus. Então ele começa a falar um tom de murmuração, ele até chega no 7 e diz assim, ó: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não diz também na lei? Ou seja, Paulo estava dizendo, está escrito na palavra. Eu li na palavra de Deus que eu tenho que viver daquilo que eu trabalho. Ele até cita no versículo 9, né? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi enquanto ele pisa no trigo. E ele segue, né? Diz, é acaso é com bois que Deus se preocupa? Aí no versículo 10, ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. Então o que pisa o trigo faz na esperança de receber a parte que lhe é devida. Olha que coisa extraordinária. Ele estava requerendo algo que era o direito dele. Ele não estava exigindo nada além disso. Era algo que ele precisava, era algo que ele estava necessitando. Aleluia. Ele não estava requerendo algo que ele não merecia. Exatamente. Ele não estava, vamos supor assim, sendo mimado. Ele estava precisando daquilo que era fundamental pro sustento básico dele, né? Aleluia. Agora vamos nos imaginar lá na missão, irmão Israel. E nós nos deparamos com essa situação. Nós nos deparamos com a situação em que os nossos direitos acabam sendo feridos e nós não podemos cumprir todos. Não porque não querem nos dar, mas é porque não há recursos. Vamos dar um exemplo. Quem sabe o nosso salário ele atrasou um pouquinho, né? Quem sabe faltou alguma coisa ali. Lógico, Deus nunca vai deixar faltar nada. Mas aquilo que nós estávamos esperando não era exatamente como era. Agora percebe, irmão Israel, que depois de tudo isso, Paulo ele começa a entender o porquê que ele estava passando por isso. O porquê que ele estava passando por aquela situação. No versículo 15 ele diz, eu, porém, eu não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Ou seja, eu não estou escrevendo isso para reclamar. Eu não estou escrevendo isso para vocês verem, o Paulo está sofrendo, vamos ajudar o nosso irmão. Não. Porque é melhor me for a morrer antes que alguém me anule esta glória. Aleluia. Para mim é melhor eu morrer do que alguém me tire esse sentimento que está no meu coração. Versículo 16. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, olha, se eu estou pregando o evangelho, se eu estou anunciando o evangelho, eu não posso me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque é muito maior, irmão Israel. Isso é uma coisa extraordinária, é algo que eu meditei, eu fiquei meditando isso o mês todo, depois de uma mensagem que eu vi no culto de missões. Se eu anuncio o evangelho, eu não posso me gloriar, porque muito maior do que os meus direitos, muito maior do que a obrigação que a igreja tem comigo, pesa sobre mim uma outra responsabilidade. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se não me dedicar por esta obra. Ai de mim se eu não me dedicar com todas as minhas forças. Se eu não me esmerar por esse trabalho. Se eu não der tudo de mim para esta obra. Ai de mim, disse o apóstolo Paulo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse era o sentimento que estava, glória a Deus. Esse era o sentimento que estava no coração do apóstolo Paulo. Era se esforçar com todo o seu coração. Era se entregar. O amor que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 é um amor ágape. Ágape no original significa incondicional. É um amor que se entrega completamente. É um amor que se joga naquilo que faz. Aleluia. E é esse sentimento que tem que estar quando nós formos, né? Quem sabe um dia enviados. Porque Deus vai honrar o nosso esforço. Vai honrar. Vai honrar. Porque Ele vai ver tanto se nós estamos nos esforçando ao máximo, quanto se nós estamos fazendo só por fazer. Aleluia. Isso tem muita consideração. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo em Israel, ele abriu mão de tudo isso, porque ele entendeu uma coisa, de graça recebeu, então de graça ele também tem que dar.
de tudo isso. Né? Ele poderia exigir, poderia, vamos por assim, procurar os seus direitos. Mas para ele, irmão Davi, era muito mais importante pregar o reino, falar sobre o reino. E que nesse início, né, nesse início desse novo projeto, que esse sentimento também esteja no nosso coração. A gente sabe que não é fácil, né? O apóstolo Paulo, a gente não chega nem perto dele assim no que diz sentido em conhecimento, mas se ele escreveu isso é porque ele também queria transmitir a revelação para nós. Nada na Bíblia está porque tá ali, não, tem um sentido. Nada em vão. Nada em vão. Aleluia, irmão, tem alguma coisa para comentar? Glória a Deus. Devemos buscar a revelação. Essa revelação desse amor que tudo sofre. Aleluia. Tudo crê. Tudo pode, tudo espera. Irmãos, nessa primeira programação nós Glória a tratamos Deus. do lado assim mais sério da coisa. Lógico que nem todos vão ser assim, né? Mas a gente tratou do lado do sentido do que é a realidade do campo missionário, o que é a realidade da obra missionária, né? Eu acredito, irmão Israel, que Deus ele quer nos amadurecer, sabe? Nos amadurecer no sentido de nós não ficarmos chateados, entristecidos por coisas tão pequenas, sabe? Que às vezes podem até nos desviar da tão grande salvação. Não é verdade? Aleluia. Ele quer nos preparar. Ele quer nos preparar, quer nos dar uma estrutura espiritual que a gente possa dizer, Senhor, se o Senhor precisar de mim, eu posso ir, eu vou, estou disposto. Mas vai ter dificuldade, mas eu estou disposto. Mas eu estou disposto. Sabe, não é uma coisa assim, mas não é bem assim, se precisar, e pode ser que falte, pode ser que não falte. Sabe, uma coisa assim meio que, não Na é, dúvida. é uma convicção, uma dúvida, algo que deixa preocupado o coração. Preocupação não vem de Deus, o medo não está em Deus. Aleluia. Se Deus é amor e no amor não tem medo, então o medo não pode estar em Deus. E o medo também não pode estar naqueles que servem a Deus. O medo não pode nos dominar. O medo não pode nos paralisar. Aleluia. O medo não pode nos influenciar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando, né, nos encaminhando para a final da programação. Louvamos a Deus por todas as coisas, né, por esta oportunidade. Aleluia. E então vamos estar encerrando nesta programação. Eu tenho certeza que foi muito edificante para todos os irmãos. Para mim foi muito edificante. Glórias a Deus. Eu gostei demais. Eu gosto muito desse tema, né? Eu tenho um sentimento. Bastante amplo. Exatamente. Detalhes. Dá para tratar de vários detalhes, né? Quem sabe não precisa ser específico sobre o tema a ser enviado, mas quem sabe a gente pode ter entrevistas, né? O que os irmãos quiserem. A gente pode convidar alguém aqui mesmo Aleluia. da nossa sede, perguntar como é que foi quando o irmão foi enviado, como é que foi determinada situação. Para termos mais uma noção, né? Porque aqui a gente está vendo na teoria, né? Aqui a gente está usando a Bíblia e, né, o nosso conhecimento. Mas falar as experiências do campo missionário é diferente. Né? E aquilo que nós comentamos antes, né? Tu sente verdade no que eles falam, porque eles vivenciaram o que eles estão falando. Aleluia. Glórias a Deus. Então, eu tenho quase certeza, isso eu tenho certeza, né? Não vou dizer que eu tenho certeza, né? Mas provavelmente quem vai estar aqui na próxima programação não vai ser eu, talvez o Israel esteja, mas Aleluia. quem estiver aqui eu tenho certeza que vai ser uma programação abençoada. Eu não sei de quanto tempo vai ser, né? A princípio eu acho que vai ser sempre no final, né? Mas não sei se vai ser todo mês. Mas você pode estar aí, né? Ligadinho, que Deus certamente tem uma palavra para as nossas vidas. Agradecemos a Deus Glória por a todos os Deus. irmãos que estiveram videologados. E, irmão Israel, com as suas considerações finais. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com o irmão. Agradeço também a todos os irmãos que assistiram até o final. Deus abençoe os irmãos. Glórias a Deus. Então, vamos estar encerrando essa programação com uma oração, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade. E logo após vamos estar encerrando Glória a Deus. mais uma programação da Estrada Adolescente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graças, te louvamos, Senhor. Eu te agradeço por esta oportunidade de poder te servir, de te buscar, ó Pai, nesse início desse trabalho, Senhor. Dá graça, Senhor Jesus, para cada adolescente, para cada irmão, para cada um, Senhor, que faz parte deste projeto tão maravilhoso. Senhor, instrui conforme a tua vontade, seja feito, ó Pai, conforme o Senhor quer, Deus, todas as coisas. Coloca sentimento no nosso coração, livra-nos, ó Pai, de toda ilusão, de tudo aquilo, Senhor, que vai nos entristecer. Mas nos ajuda, ó Pai, perseverar na tua presença, em nome de Jesus e para a tua glória, Jesus. Em nome de
Amém. Glorificamos a Deus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Paz, Senhor. Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. O crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui. Creia na promessa. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guia.
Quando adora